Olá, eu sou Sônia Silva e esse é o seu canal Nova Vida. Eu sou psicóloga clínica e também coach integral sistêmico e analista de perfil comportamental. Hoje eu trouxe aqui no canal para apresentar para vocês a Fernanda Gomes. A Fernanda Gomes tem um trabalho muito interessante e eu vou, ao longo deste vídeo, fazer algumas perguntas para que ela esclareça o que é que na verdade ela faz. A Fernanda é terapeuta da medicina germânica e ela vai explicar para nós o que é isso. Olá, Fernanda. Olá, Sônia, boa tarde. Boa tarde, obrigada por você estar aqui. Obrigada a você, prazer. Fernanda, você sabia que no Brasil 60 mil casos novos de câncer são diagnosticados todos os anos? Conta para nós quanto a medicina, o que é a medicina germânica, como ela atua e principalmente essa ligação que como ela trabalha com a paciente de câncer, especificamente o câncer de mama. Na verdade, a medicina germânica entrou na minha vida, só um breve relato, tá? Da minha história profissional. Formada há 12 anos como biomédica e na vida inteira trabalhando com ressonância magnética em clínicas, hospitais. E durante a anamnese dos pacientes eu via que faltava alguma coisa e aquilo ficava, na minha cabeça. Por que a pessoa tem essa doença? O porquê? E em alguns casos a gente até conseguia descobrir que era mais interno do que externo. E aí eu fui buscar alguns cursos e apareceu a medicina germânica na minha vida. Que ela conta a história de um médico, ele é um médico alemão, Dr. Hammer, que ele perdeu um filho de um acidente e passou uns meses e ele descobriu um câncer. E aí ele foi atrás, ele não aceitou essa doença pra ele. Ele foi atrás, procurar, e aí ele começou a associar a mente, o psicológico com os órgãos. Ele fez essa integração. E aí faz muito sentido. No caso do câncer de mama, é muito interessante porque a mulher trata as mamas como um ninho. Então, para a mulher, é uma forma de proteção de filhos, pais e o parceiro de vida. E então, quando vem o câncer para ela, muitos relatos vêm disso, ou conflito de separação, ou uma mágoa, ou uma perda. E a medicina germânica, ela fala do conflito inesperado. Então, algo aconteceu na vida dela que ela não esperava. Uma ruptura, né? E aí ficou dentro dela, gravado, às vezes não tem uma coerência de anos. Pode acontecer hoje, a doença vir se espalhar anos depois. E aí com a medicina germânica a gente consegue enxergar a raiz do problema, aonde ele começou. E às vezes vai ter que ressignificar essa história, que às vezes aconteceu lá atrás, ela não lembra mais, mas no inconsciente dela ficou. Então a gente consegue ressignificar essa nova história. E como esse tratamento se dá? Conta um pouco para nós. Através de um bate-papo. Lógico que a gente tem todo o tratamento da medicina convencional, a gente não pode nunca deixar de fazer o tratamento convencional. Isso é muito importante a gente deixar claro no canal, porque assim, o ser humano ele é de uma complexidade infinita. Então assim, é claro que uma pessoa que teve diagnóstico do câncer de mama, ela tem todo um protocolo que ela deve seguir. E o médico, quimioterapia, tem várias coisas. Daí ela tem o auxílio do grupo, ela tem o auxílio de um psicólogo, ela tem o auxílio de uma outra técnica integrativa, né? Porque sempre visando o equilíbrio dessa complexidade toda, né? É isso mesmo, são todas as terapias, o tratamento, eles vão se integrar. E aí vai conseguir fazer o paciente se enxergar. Não deixa de ser um autoconhecimento, né? Que é muito difícil as pessoas se autoconhecerem, né? E aí ela faz isso, aí através de um bate-papo, a gente consegue, às vezes na primeira sessão não é possível você conseguir achar a raiz do problema, mas com várias conversas, vai fazendo a pessoa voltar, às vezes é coisas de infância, muitos casos são de infância, problemas com os pais, ao parceiro, um relacionamento que não deu certo de infância. São N motivos, mas que através de uma conversa você acolher o paciente, você ter a empatia de ouvir ele, isso aí já é muito importante. Acho que é o mesmo processo da psicologia, né? O princípio básico, você acaba ouvindo e fazer ele entender. E aí, sendo assim, ele vai se autocurando. E aí vai vendo que o câncer não é uma coisa ruim. Ele veio para te mostrar algo, ele veio como um alerta, olha, você precisa resolver isso na sua vida. Seu corpo ainda está vivo, vamos ressignificar o que você não resolveu internamente.
essa escuta é extremamente importante, porque assim, muitas vezes a pessoa, ela não quer ouvir, mas ela precisa ser acolhida na fala dela. Então, o nosso papel é de ouvir essa pessoa, que é a escutativa, né? E quando isso se dá, isso muitas vezes, por tantos anos que eu atendo, eu já ouvi muitos relatos, nossa, eu tô saindo daqui mais leve, nossa, agora parece que eu consigo até clarear alguns pensamentos, né? Então acho que a Fernanda também tem essa escuta, né? É isso mesmo, a gente escuta o paciente, a gente acolhe, a gente espera passar aquele momento, né? Tem o choro, tem o luto, acho que tem que passar por tudo isso, mas ao mesmo tempo fazer que tá tudo bem. E aí você conversando, falando, não, tá tudo bem, seu corpo tá se autoprotegendo, é uma defesa, né? Que a gente tenha, a palavra câncer hoje em dia tá assustando muito. Ainda assusta. Mas a gente olhar para ela com carinho, porque, né, falar para o paciente o que está te trazendo essa doença, né? O que você está levando disso para sua vida? Eu não sei, mas assim, a impressão que eu tenho, que é mais ou menos como a escuta na psicologia, é levar o paciente a descobrir quais foram os mecanismos do adoecimento. Né? Isso é um processo, né? Não é assim do dia para a noite, mas é um processo, e é um processo extremamente positivo, porque assim, como a Fernanda está falando, a doença ela precisa ser reconhecida como um mecanismo de cura, né? Alguns autores na psicossomática, eles dizem que a doença é o caminho de cura da alma, porque não é o corpo que está doente, são outras áreas da nossa vida que muitas vezes a gente negligenciou a vida toda. É isso mesmo, o Dr. Hammer, ele falava que ele olhava para o câncer dele e ele falava, o que você quer me mostrar? Eu estou aqui, pode falar comigo. E realmente fala. Né? Inconsciente, você vai ouvindo o seu corpo. E a gente tem um alto poder de cura, né? Então a gente vai fazer os tratamentos, mas se a gente olhar internamente, a gente vai curar a nossa alma. O tratamento vai curar a doença, mas a meditação, a conversa, o entendimento vai curar a sua alma, o seu íntimo. Houve um vídeo, Fernanda, que eu gravei, em que eu falo exatamente do processo psicológico da doença. Há uma parte, são 5 etapas, a última etapa é da aceitação. Não é a aceitação assim, tá, eu concordo, agora eu tô doente. Não é isso, mas é justamente desta postura que a Fernanda está falando. O que é que essa doença veio fazer por mim neste momento? O que eu posso aprender e como é que eu posso ampliar a minha consciência? A partir deste momento, todo o tratamento quimioterápico, de radioterapia, com os remédios, eles passam a ser potencializados. Porque não fosse assim, gente, o próprio tratamento muitas vezes não funciona. Muitas pessoas chegam a óbito com a doença, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. Qual é a diferença entre o paciente que faz todo o tratamento e se cura e a pessoa que faz todo o tratamento e não se cura? Alguma coisa acontece e que todas essas técnicas, essas práticas, integrativas, vêm buscando esclarecer. É isso mesmo, então entender a doença como um todo, né? Então, o corpo trabalha muito junto, né? Cabeça, psicológica, os órgãos, eles estão sempre integrados. E é isso que a gente precisa entender, né? Não só deixar a quimioterapia, né, rejeitar ela, porque né, tem aquele momento de rejeição. Não, acolhe, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, eu estou aqui, estou te entendendo. O autoconhecimento, né? Eu acredito que quem está ouvindo nesse momento e está passando por essa situação, fala assim, não, mas elas não sabem de nada, né? Elas estão falando. Mas assim, isso é um processo, tá? E que devagar a pessoa vai compreendendo como foi a moça que falou no vídeo passado, a Rose, ela foi explicando, né, todo o processo que ela passou e ainda passa por ele, porque ela ainda não terminou, mas assim, como ela vem superando no dia após dia, aprendendo com isso, né, e não simplesmente negando ou ficando com raiva. Isso também acontece? Claro que sim, né, porque a pessoa é um ser humano e nessa complexidade ela vai ser mobilizada em muitos sentimentos que às vezes ela nem se dá conta que tem. Mas eles estão aí e a cada dia vai sendo superado, né? E isso é muito importante. O importante da terapia é que às vezes a pessoa tá falando, tá, mas eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada comigo, não sei por que aconteceu comigo. E aí o terapeuta vai ajudar, porque a gente consegue ver a lateralidade da mama que ocorreu, se é no ducto, se é no lobo,
Cada lugar tem um significado. motivo. Entendi. E a gente consegue ir muito a fundo e realmente fazendo a pessoa resgatar. Sim, que legal. Toda a partezinha, assim, o comportamento, se é carcinoma, se é adenocarcinoma, qual o grau que tá. Cada um tem seu significado. Importante você falar sobre a metástase. Antigamente há poucos anos, a metástase era assim, agora acabou, tô morta. E hoje não, né? Lá no grupo onde eu atendo, já tem pessoas lá que já tiveram a metástase há alguns anos e estão bem, né? Estão trabalhando, estão contribuindo, estão dividindo a sua experiência. Então a metástase hoje os tratamentos na verdade estão muito modernos. Muito modernos. E as pessoas estão interagindo mais, né? Estão integrando mais, né? Antigamente o câncer, ele era um grande fantasma. Né? Hoje, o que está acontecendo? A mídia, claro que ajuda muito, né? O próprio canal tem essa intenção dessa divulgação, mas assim, os artistas estão vindo ao público e falando, né? Mostrando que estão sem cabelos e que depois se recuperam e aí voltam para a vida, e isso é um grande aprendizado para todo mundo. E assim, realmente é uma nova vida, né? Sim. Porque quem passa por tudo que passou, se autoconhece, fala, hoje eu entendo tudo que eu passei e precisava ter passado por tudo isso. E Fernanda, você tem um caso para contar para nós? Se você, claro, quiser. Tenho um caso. Ela não entendia. Nesse caso, ela não se revoltou, não queria fazer nada. E aí, a princípio, ela falou que não ia fazer nem a quimio, nem a rádio. E aí, a gente foi conversando, ela foi entendendo. Na primeira consulta, ela já falou, já sei tudo que aconteceu. Como que eu faço essa ressignificação? Aí ela não queria fazer, porque você voltar para a situação dói muito, né? Sim. E aí ela teve a metástase, porque ela reviveu isso, então foi um novo conflito para ela, porque isso foi de infância, ela teve que reviver, e a gente foi conversando. E aí a hora que ela entendeu, aí veio o estralo, agora eu quero fazer tratamento convencional. Aí ela foi muito melhor para quimio, muito melhor para rádio, foi para cirurgia, passou por todo o processo que a gente, né, precisa ser passado pelo protocolo, e hoje ela tá super bem. Era jovem, casou, tem filhos, e realmente ela fala, eu morri para poder nascer de novo. Que bonito, né? Foi bem esse trabalho, eu acho que ele é muito, pelo menos na minha área, acredito que na sua também, ele nos dá uma recompensa muito grande, que é você realmente acompanhar o processo e você ver essa mudança de vida de uma pessoa. E que ela também passa a ser um exemplo para as pessoas que convivem com ela, para os filhos, essa superação, né, desenvolver essa resiliência. Tudo isso é muito, muito completo. É isso mesmo, o paciente chega pra mim e fala assim, é você que vai se autocurar. Sim, é você claro. Que vai se entender, eu tô aqui só pra te dar um auxílio. Claro. Mas é você, o processo é seu. Isso é um outro detalhe que é muito importante o profissional ter, claro, ele precisa desenvolver naquela pessoa a autorresponsabilidade, porque assim, o processo é da pessoa, você tá ali só para dar uma conduzida, um auxílio, mas assim, o processo é vivenciado pela pessoa, é a autorresponsabilidade o tempo todo, e quando isso é tomado como uma possibilidade de cura, isso potencializa em muitos tratamentos. Muito, e aí a pessoa consegue ver o alto poder que ela tem, porque a gente não sabe, né? Não é só o paciente, a gente mesmo não se conhece, né? Isso é do humano, né? Do humano, é assim. E aí a hora que passa por tudo isso, fala, hoje eu enfrento qualquer coisa, porque agora eu sei o poder que eu tenho dentro de mim. Como foi a moça que veio no outro vídeo, a Rose. A Rose, ela fala, hoje eu não tenho mais medo. Eu era uma pessoa super medrosa, que tinha medo de tudo, e hoje não. O que mais pode amedrontar se eu sou uma fênix, né? Sobrevivi, né? E como todo final de vídeo, eu vou tirar uma pergunta de coaching integral sistêmico, e hoje, como a Fernanda está aqui, eu vou pedir para que ela me auxilie, ok? Fernanda, você poderia tirar uma pergunta? Claro. Lê para nós, Fernanda, qual foi a pergunta? O quanto verdadeiramente você tem sido grato pelas suas conquistas? Olha que pergunta interessante. É uma pergunta para que você possa fazer uma reflexão sobre a sua vida, né? A partir dessa reflexão, tome uma decisão e crie uma ação em cima dessa decisão. O que é que você pode começar a fazer para que você caminhe para chegar a uma saúde, para chegar a uma vida plena, uma vida de conquistas. E as informações da Fernanda vão estar na descrição do vídeo,
ok? E não se esqueça, e se inscreve no meu canal e toca o sino para que você seja notificado toda vez que tiver uma novidade. Obrigada!